Bem, amigos, vamos agora para um segundo momento com o nosso amigo Marcos Juver, que está conosco para fazer a explanação sobre Eurípides Barçanufo e a educação do espírito imortal. O Marcos Juver, ele é professor universitário, é atuante no movimento espírita desde julho de 1987, é evangelizador, palestrante e coordenador de cursos doutrinários na Casa Espírita Eurípides Barçanufo por 42 anos. É atuante no ENEF desde a sua criação, em especial no Núcleo Jacarepaguá 1. E é colaborador do CERJ junto aos companheiros da ARAI, Área de Ações Estratégicas. Atualmente é frequentador do CES, Centro Espírita Aristides Silva, em Teresópolis, e membro do 13º CEL, Teresópolis, Rio de Janeiro. Vamos passar para o nosso amigo, para que ele possa nos falar sobre Eurípides e a educação do espírito imortal. Vamos aqui acompanhar o seu trabalho. Obrigado a todos da Semente Cristã, que nos recebe com muito carinho, eu e a Ana. A Ana também foi a nossa colaboradora do Eurípides. E durante a pandemia, eu me transferi aqui para a Serra Fluminense, que já era um projeto de vida, né? De dar prosseguimento, trazer Eurípides para o 13º CEU, que é uma das áreas pertencentes ao CERJ, o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. E eu percebi, e com certeza a Ana também percebeu, que é uma casa de festa, é uma casa musical, né? Que tem evangelização, tem mocidade, e eu particularmente, a Ana sabe que eu também adoro isso, e eu estou com saudade dos bolinhos, dos salgadinhos, das festas espíritas das nossas casas, porque, Dora, eu sou espírita de mesa farta. Eu adoro mesa farta, almoço fraterno, né? Lanche fraterno, é comigo mesmo. Eu estou sempre participando, né? Aqui então, a gente tem uma falazinha, só interrompendo um pouquinho você, nós ouvimos de um amigo, nós aqui provamos e espiamos. Tá. E primeiro, depois prova. Bem colocado, boa. E eu, claro, né, eu querendo conhecer essa casa, eu sabia que tinha alguém de Piauí que já tinha ido a Sacramento, que o Moacir Camargo, o nosso querido companheiro, e a Alzira já comentaram, mas eu não sabia quem, agora eu já estou sabendo. E quem sabe, né, a gente pode se encontrar futuramente em Sacramento, que é um ponto mais central e comum para todos nós, né? Vocês descem, a gente sobe e a gente se encontra lá em Sacramento, quem sabe em janeiro ou em julho, né, nos próximos anos. E a casa faz 19 anos. E vocês sabem quem é que vai fazer 19 anos de desencarnado no dia 30 desse mês? Alguém sabe? É o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, no dia 30 de junho, vai fazer 19 anos de desencarnado. Então, essa casa já nasceu, né, com a proteção espiritual do nosso querido amigo mineiro. Sem falar do grande professor, que também era muito amigo deles. E eles se relacionavam muito bem. Se vocês me dão permissão, eu vou levantar aqui um slide. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Agora sim. Estão vendo, né? Ok. Deixa eu aqui abrir o slide. Essa é a proposta do nosso estudo, perfeito? Mas, antes de começar o nosso estudo, como eu falei que os dois eram muito amigos de outras eras, eu vou levantar um livro aqui, chama-se Eurípides, o Homem e a Missão. Todos devem conhecer esse livro. É o livro mais fidedigno sobre a vida de Eurípides Barçanufo e foi escrita por Corina Novelino, que foi a sua aluna no Colégio Allan Kardec. Hoje tem vários livros sobre Eurípides, vídeos, né, até dissertações de mestrado, já tem
sobre a pedagogia, né, de Eurípides. Tudo bem, mas a fonte nós devemos beber desse livro. E logo no iniciozinho do livro, vocês vão ver essa informação. Chico Xavier dizendo para Dora Encontre, isso está logo na introdução do livro, escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Olha que responsabilidade vinda do Chico falar tal coisa. E não é porque nós temos como mentor, vocês e nós aqui também, temos como mentor Eurípides, né? Não é porque a gente está elevando, né, a postura moral e hierárquica de Eurípides, não. Mas o próprio Chico dizia, lá na Chácara do Triângulo, junto com a tia Egorina, grande companheira nossa, que há 4 anos retornou à pátria espiritual, que ele foi um dos espíritos de maior hierarquia espiritual que reencarnaram na Terra. Olha só a nossa responsabilidade de falar de tal espírito, né? E por isso, né, nós vamos traçar um trabalho hoje em relação a essa garotada que, como a Ana falou, que eu costumo falar, né, a garotada do 3º milênio, que está aí, da nova era ou da era nova, depende da tradução que derem ao livro A Gênesis, é o último capítulo da Gênesis, último capítulo, no último item da Gênesis, nós vamos encontrar a era nova. E essas crianças já estão chegando. E como eu falei na introdução, muitos já estão dentro dos nossos lares. E Eurípides, naquela época, já estava preocupado com a formatação educacional dessa geração, que não é a mesma da nossa era, da nossa época, porque eles já chegam super inteligentes. Eu, pelo menos, quando eu tenho alguma dúvida aqui para ligar à internet, usar o celular, eu chamo o garotada de 6 anos, 7 anos. São eles que resolvem a parada aqui, pô. Que espíritos são esses, pessoal? Mas Eurípides sabia que eles viriam, sim, para nos ajudar nesse processo de transição planetária, nesse processo em que nós seremos um planeta de regeneração e formatar de forma definitiva o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, quem são as crianças que estamos recebendo hoje na Terra? São esses espíritos que vêm a convite de Jesus e alguns a convite de Ismael para reencarnar no nosso orbe. Uma quantidade enorme de espíritos tem sido convidada a vivenciar novas experiências, alterando o seu panorama mental, buscando uma vida segura e serena, reorganizando suas energias em novas ambientações reencarnatórias. Nós mesmos estamos tendo essa oportunidade de continuar a reencarnar nesse planeta, passando por uma pandemia, que a gente sabe que não veio por acaso, e muito antes da gente reencarnar, de pegar nossa carteira de trabalho lá com Eurípides, como a Ana falou, porque a gente pega a carteira de trabalho, não é passaporte, não. Passaporte é para viajar, para passear. A gente pega a carteira de trabalho e tem que dar conta, porque somos nós que pedimos a oportunidade para reencarnar nesse período. Nós sabíamos tudo o que iria acontecer na pátria espiritual, porque é o período exato, ideal, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que já estamos pensando em algum tempo para contribuir com Jesus, com Eurípides e com o movimento espírita hoje, nesse mesmo momento difícil que estamos atravessando. Por isso que vale a pena refletir nesses viajores de muitas encarnações que nós somos. Muitos mergulhados em fantasias, na necessidade do ter, dos horizontes materiais, da posse, e agora não basta ter, né? Agora tem que ostentar, tem que dizer que tem.
Olha só a oportunidade que esses irmãos estão tendo e perdendo, porque ainda não entendem Jesus e o seu evangelho. Eles vêm para vivenciar novas oportunidades, sim, novas experiências, mas muitos não aproveitam, fazendo com que a gente veja exatamente esse quadro. Tentem observar os detalhes desse quadro. Foi de um grupo espírita Caminheiros, que em Sacramento, isso tem mais de 25 anos, quando eles estiveram lá, através de uma intuição de um médium. O grupo espírita Caminheiros fica no interior do Paraná. Uma pictografia. Olha só que maravilha! E se vocês fixarem bem o quadro, vocês vão ver uma legião de espíritos chegando em amarelo, em cor amarelada, reencarnando. Olha o vórtice, onde leva esse vórtice? Lá no Brasil. E na frente, um espírito guardião, um anjo benfeitor, trazendo na frente a flâmula de Jesus. E bem em cima do Brasil, Eurípides Barçanufo, coordenando toda a chegada desses espíritos da nova era, para compreender de uma maneira diferenciada e mais objetiva e mais didática tudo aquilo que Jesus nos falou há mais de 2000 anos atrás. E, infelizmente, aqui à esquerda, no canto inferior esquerdo, aqueles que não estão aproveitando a oportunidade que foi dada e que, infelizmente, terão que ser exilados do nosso planeta para que eles não atrasem a evolução programada por Deus, nosso Pai Criador. A oportunidade foi dada, o livre-arbítrio é de cada um. Eles serão retirados do nosso orbe para, em outro lugar, em outro planeta, bem distante da Terra, dar continuidade à sua evolução espiritual. Por isso, todos nós vamos perguntar hoje o que é essa evangelização do espírito imortal, que Eurípides chama hoje de evangelização do espírito, a educação do espírito. Por quê? Porque nós somos espíritos, não somos corpos. Nós evangelizamos espíritos e não corpos. Evangelizamos espíritos de todas as idades, dentro e fora da nossa casa espírita, dentro do nosso lar, na rua, no local de trabalho, na faculdade, na escola. Aonde nós estivermos, estamos evangelizando. Aonde nós estivermos, segundo Eurípides, nós, espíritos, espíritas, cristãos que nós somos verdadeiros faróis sinalizadores da verdade, a caminhar com mais segurança no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento espiritual. Então, isso é a proposta de Eurípides. E ela se baseia, esse método se apoia na pedagogia do amor, que não tem nada de novo. Eu me lembro que quando eu cheguei a Sacramento, pela primeira vez, já vai fazer quase 40 anos, e vendo esse trabalho nascer, sendo criado, sendo trabalhado pela Alzira ainda, que é a sobrinha neta de Eurípides, que dá continuidade a essa proposta, muitos chegaram para nós e diziam, cuidado, isso aí é espiritismo paralelo, isso não é doutrina espírita. Olha, gente, não tem nada de doutrina espírita paralela. Para entender essa proposta de Eurípides, tem que estudar e muito Kardec. Muito Kardec. Não tem nada de diferente daquilo que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Jesus evangelizava exatamente por essa pedagogia, por essa didática amorosa, entendendo o irmão, e não fazendo verdadeiras aulas maravilhosas, palestras belíssimas, citando perguntas e respostas dos livros dos Espíritos, as páginas, textos inteiros decorados, mas quando a pessoa sai da casa espírita, aquilo se desvanece.
Não ficou nada no seu coração, não ficou nada na sua alma. E por isso Eurípides nos chama, e eu aprendi isso lá em Sacramento. Ninguém chega a uma casa de Eurípides, ninguém é trabalhador de Eurípides por acaso. Isso tudo foi programado no mundo espiritual e nós fomos convidados diretamente pelo professor ou tio Eurípides, como nós chamamos aqui no Rio. Portanto, é uma postura embasada no conhecimento kardeciano, levando o espírito à consciência plena do estado em que se encontra, independente da sua ambientação reencarnatória. Não importa se ele nasceu numa favela, não importa se ele nasceu num condomínio de luxo, não importa, ele é um espírito. E nós, evangelizadores, temos que entender isso e atingir o âmago da sua alma através da conscientização de que ele é um espírito imortal. E quando muitos de nós que não aceitamos essa premissa, a ideia da reencarnação, ou que a morte não acaba nada, nós continuamos a ser exatamente o que somos na pátria espiritual, possivelmente muito do que nós vemos em matéria de crime, omissões, falcatruas, corrupção, talvez isso nada iria acontecer, porque o espírito estaria consciente perante a lei de ação e reação do que poderia acontecer no futuro. Ele teria mais respeito às leis de Deus. Então, essa conscientização desse estado o fará encarar a necessidade evolutiva com responsabilidade e discernimento. Compreender o que é ser espírito e viver como tal. Isso é, em pensamento e vontade. Pensamento. Muitas vezes nós achamos que a gente só magoa alguém, fere alguém, quando nós usamos gestos, palavras, mas por pensamento também nós podemos machucar muitas pessoas. A evangelização de espíritos, portanto, essa evangelização do terceiro milênio, se faz pela postura do exemplo, como nós falamos agora, da coerência que refletem o comportamento daqueles que dela participam. Por isso que tem que estudar Kardec, porque as aulas que vocês, evangelizadores, eu sei que eu estou falando com muitos evangelizadores, estão preparando para a sua garotada do primeiro ciclo, segundo ciclo, pré-mocidade, seja lá o que for, sabe que tem que ser preparado com carinho, porque essa turma já percebe de longe quando o evangelizador ama aquilo que está fazendo. Percebe quando o evangelizador estudou para preparar a sua aula. E cada aula é um momento especial. Não existe mais receitinha de bolo. A mesma aula para se dar em várias casas espíritas no Brasil inteiro. Não, agora cada casa espírita, com seu grupo de evangelizandos, nós temos que entender o comportamento deles, entender que espíritos são esses, para que possamos elaborar o nosso material didático para aqueles espíritos. E não tem nada engessado. O planejamento tem que existir, mas ele é maleável, porque um acontecimento, uma pergunta na sua sala de aula vai mudar todo o roteiro do seu projeto, do seu planejamento. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que o evangelizador, mais do que um médium na casa espírita, tem que estudar muito doutrina espírita. É preciso também cultivar a honestidade de princípios de relacionamento no trabalho espírita, seja na evangelização, no trabalho mediúnico, no trabalho de estudos, né, que vocês fazem também de Kardec, das obras subsidiárias, ser transparente, cultivar honestidade, principalmente com os evangelizandos. Mostrar, abrir o seu coração para eles, dizer quem você é realmente, as suas dificuldades, mostrar que você também cai, tropeça, e às vezes tropeçamos feio. Não adianta mentir.
Esses espíritos são muito inteligentes. Por isso que muitos, quando começam a crescer e chegam à maioridade, ou entram na fase da mocidade, dizem para os pais: eu não quero mais ir à casa espírita. Mas não quer ir por quê? Não. Porque a didática que nós estamos trabalhando hoje também tem isso. Não atende ao espírito imortal que nós somos. Não atende aquele jovem. Não atende aquele espírito que, às vezes, tem mais bagagem do que a gente. E a gente vai ficar contando historinha de Moisés, de Jesus e de Kardec? Agora não cabe mais, não. Você vai continuar a pintar Jesus? Pintar os passarinhos nas nuvens que conversam com a nuvem e o passarinho, nuvem com nuvem? Essa garotada, minha gente, não veio para isso, não. Me desculpem se eu estou sendo sincero na colocação, mas isso eu aprendi em Sacramento. Isso eu aprendi em Sacramento. Não com a Alzira, mas com a equipe multidisciplinar de Eurípides, cujo comandante em chefe, que coordena toda essa evangelização de espíritos, chama-se Pestalozzi. Então, é coisa séria. E se nós entramos nessa parada aí, como diz o carioca, é para segurar o bastão e ir em frente. Porque vai te dar trabalho, hein? Vai te dar trabalho. Então, resumidamente, eu poderia dizer os pontos fundamentais dessa proposta, que, repito, que não é de Eurípides, é de Jesus, o maior professor, o maior pedagogo de todos os tempos. Quais são esses pontos fundamentais? São 5. O primeiro é esse. A educação é um processo que se desenvolve no íntimo do ser espiritual, renovando seus pensamentos, educando seus sentimentos. Dentro do ser espiritual que nós somos, renovando pensamentos. Aquele homem velho, né, que nos persegue e que tenta fazer com que a gente seja o mesmo de vidas passadas, trazendo os erros, os defeitos, as dificuldades da vida recente, da última encarnação, seja ela recente ou remota. Eu não sei quantas encarnações vocês já tiveram e quantas ainda terão para sair dessa dificuldade. Porque essa educação visa, como eu falei antes, o espírito, e não o corpo de um jovem de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos ou 20 anos. E essa educação abrange todo o leque de espíritos encarnados na Terra, qualquer idade. Outra, pede uma metodologia que atue no sentimento, promovendo esses estímulos e reações fortes, que faça analisar, que ao contar uma parábola de Jesus, você possa refletir naquele ensinamento. E não tem tempo para acabar, não. Se você tiver que ficar 3 meses naquela parábola, que fique. Porque a gente sabe que nada é assim tão rapidinho. E a garotada vai perguntar, e você vai pesquisar. E não tenha medo de dizer que não sabe. Porque essa turma pergunta coisas que você fica pensando assim: pô, como é que esse cara descobriu isso? Onde esse cara ouviu falar isso? A criancinha lá, no primeiro ciclo, de 6 anos, 7 anos. Como é que essa garota me pergunta tal coisa? E a gente que é evangelizador sabe. E se não souber, fala o seguinte: olha, realmente essa resposta eu não sei te dar. Eu vou pesquisar e vou trazer na semana que vem. E ai de você se não trouxer na semana que vem. Que ela vai ficar lá esperando. Minha gente, está pensando que é fácil evangelizar espíritos da nova era? Não é, não. Quem é pai, né, desses espíritos jovens, novos, quem é avô, quem é tio, quem é irmão que tem irmão mais novo na família, né? Aí sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Né? E essa programação se inicia, né, essa evangelização, podemos dizer assim,
se inicia na nossa programação reencarnatória, que vai ser concluída aqui na Terra. E nós que chegamos na frente, né? Nós somos os evangelizadores, chegamos na frente, e falamos assim para essa turma aí, alguns com dificuldade até de reencarnar, com medo de reencarnar, com medo de dar prosseguimento ao seu planejamento reencarnatório. Será que eu vou conseguir? Será que não? Aí você fala, não, pode ir tranquilo, eu vou estar lá no centro espírita tal, te esperando. Você é o teu evangelizador. E aí, na hora H, você cai fora do movimento espírita. E aí? Como é que fica essa turma que está chegando, acreditando na tua palavra, porque você estaria lá, e eles te amam, eles acreditam em você, e na hora H você cai fora do movimento espírita. Portanto, esse planejamento norteará o pensamento evolutivo do espírito, mudando a sua forma de pensar e de sentir. Aí ele começa a pensar, a refletir. Por que eu estou aqui nessa ambientação? Por que as minhas condições são estas? Porque tudo que o meu vizinho quer, ele recebe com facilidade, eu não, com toda dificuldade. Quando eu estou chegando lá, parece que eu volto para trás. E a palavra-chave, que foi a que despertou Eurípides, chama-se reencarnação. Quando você entende essa palavra, você entende todo o Evangelho de Jesus, entende toda a obra de Kardec, do Divaldo, do Chico. Reencarnação. As coisas ficam mais fáceis. Iremos reparar, assim, dessa maneira, hábitos, tendências e maneiras de pensar. Porque aquele homem velho não vai desistir. Os chamados obsessores que nos acompanham, com certeza todos nós temos pelo menos um. Se você está na Terra, se você reencarnou nesse planeta, boa coisa você não fez lá atrás, né? Então esse pessoal está aqui te cobrando. E aí, ao mesmo tempo que você se auto-evangeliza, essa é uma palavrinha também que eu vou colocar daqui a pouco aí, você também vai evangelizando esses inimigos do passado. Você traz eles junto de você, levando para uma casa espírita, evangelizando. No seu culto doméstico do lar, quantos espíritas não fazem o culto doméstico do lar? Que é uma maneira de proteger a sua casa desses ataques, dessas investidas desses companheirinhos inferiores, que você pode falar que ele é tudo, menos que é ignorante e burro. Pelo contrário, eles são muito inteligentes. Eles sabem fazer projetos que te deixam você embasbacado. São verdadeiros planejadores. Eles estruturam as armadilhas de tal modo porque ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe o que você gosta, o que te apetece, ele está lá do teu lado e te acompanha. E aí espera o momento certo para dar o bote. E quando eles dão um bote, em geral, não perdem a viagem, não. São verdadeiros administradores estratégicos. Vocês podem falar que eles são tudo, menos ignorantes. E aí, quando você começa a se modificar, eles não entendem. E acaba que você leva esse companheirinho contigo dentro de uma casa espírita, onde ambos vão começar a reparar os erros do passado. Mas o principal obstáculo à proposta da evangelização de espírito está naquilo que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. São dois irmãos, né? O orgulho e a vaidade. Enquanto tivermos orgulho e vaidade, rancor,
inveja, ingratidão, vingança. Enquanto tivermos esses itens ainda dentro de nós, dificilmente iremos encontrar a verdade. Essa é a verdadeira luta, não com os obsessores, não com os outros companheiros da casa espírita, mas conosco mesmo. Porque isso está dentro da gente. E vamos continuar aqui, ó. Se eu sou evangelizador, porque muita gente acha que a gente só evangeliza dentro da casa espírita. Negativo. Eu falei isso há pouco tempo atrás. Você evangeliza em qualquer lugar que você estiver. Com a tua palavra, com a tua postura, com o teu pensamento. A gente não viu isso aí? Que é difícil manter o pensamento retilíneo. Com a tua conduta, né? Com as palavras que você se refere às pessoas, aquilo que você comenta, as coisas boas, né? Você é um farol sinalizador. Evangelizamos em qualquer lugar. Na fila do supermercado, na fila do banco, na escola, no trânsito, dentro do condomínio. E você acha que ninguém está te percebendo, não? Olha, vou dar uma dica aí, ó. Dá uma tropeçada feia e repare que imediatamente, assim que você tropeça feio, se não aparece um monte de dedo na tua cara, te dizendo, mas você que é espírita, faz uma dessa. Então a gente é observado, sim. Por isso que temos que ter a responsabilidade para evangelizar de uma maneira transparente, dizer, olha, também não sou santinho, eu tropeço também. Às vezes eu tenho dificuldade, sim, mas aí que cabe aquela palavrinha que eu falei com vocês, a autoevangelização. Esse é o primeiro passo. É através da autoevangelização que a gente vai começar a entender isso tudo. Porque se eu não me evangelizar, como é que eu vou evangelizar os outros? Se eu não entender o evangelho, o objetivo maior daquela aula, como é que eu vou evangelizar aquela garotada? Se eu não fui sinalizado com a verdade. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, mudar os paradigmas. Seus, não é dos outros, não, seus. Descobrir potencialidades adormecidas que você tem até medo de colocar em andamento. Vamos descobrir essas potencialidades. É aquele diamante, né, que Emmanuel disse, que está jogado lá no pântano, coberto de lama. Vamos resgatar esse diamante. Ele está limpinho ali por dentro para ser trabalhado, ser exposto para todos, na sua maravilha, na sua potencialidade total. Eduque pelo exemplo. E, se for necessário, e geralmente mudando até a tua maneira de viver e de agir. E isso eu digo com a maior seriedade. Se não fosse a doutrina espírita, que eu chego à doutrina com os meus 17, 18 anos. Claro, eu tive uma educação esmerada pelos meus pais. No campo da ética e da moral eu tive. Mas a doutrina espírita complementou tudo aquilo que eles não tinham dado. E eu sei quem é o Marco Júnior. E se não fosse essa doutrina, se eu ainda deixo a desejar, seria muito pior se não fosse ela. Cheguei na hora certa, nos meus 17, 18 anos. E ser o sinalizador da verdade. Mostrando, sim, o caminho que devemos seguir, a dificuldade desse caminho,
mostrar Jesus, apresentar o Evangelho, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que os maiores sofredores dessa pandemia são aqueles que não aceitam Jesus, que não amam Jesus e que não leram o seu Evangelho, e que não aceitam de maneira alguma. São os que mais sofrem, porque vivem numa ambientação materialista. E o materialismo só vai querer te dar aquilo que o dinheiro pode comprar. Não vai te dar amor, não vai te dar serenidade de espírito e compreensão do futuro imortal que você é. Através de quê? Demonstrando, através da vivência, as mudanças que aos poucos vão se operando dentro de cada um. Essas mudanças são lentas. A gente costuma dizer, nos nossos estudos, nas nossas palestras, que a natureza trabalha devagar. Mas ela está trabalhando. É igual os ponteiros de um relógio análogo. Você fica olhando para ver lá o ponteiro do minuto andar, você não consegue ver. Mas você se distrai, olha para cá, olha para lá. Depois que olha de novo, ele já andou 3 minutos. Como no meu relógio está dizendo, tenho 20 minutos ainda com vocês. Nem percebi, mas só falta 20 minutos. A vida é assim, pessoal. A natureza é assim. Devagar, não tenha pressa. Não é nessa encarnação que você vai resolver os seus problemas do seu passado delituoso. Vai devagar. Hoje é uma coisinha, amanhã é outra. O importante é caminhar no bem, né? E aí surge Eurípides falando tudo isso dentro do Colégio Allan Kardec, quando ele reservava as quartas-feiras, segundo Maria, mãe de Jesus, que o aconselhou, fale do Evangelho do meu filho, às quartas-feiras pela manhã. E ele falava em abrir o colégio a toda a comunidade sacramentana. E foi nesse laboratório, que eu chamo de laboratório espiritual, que Eurípides colocou em prática um laboratório de luz, na transformação, principalmente daquelas crianças que lá estavam, porque ele educava para libertar o espírito, esclarecendo o espírito. De todos os alunos que Eurípides teve, só um que decidiu fugir daquela orientação para o caminho do crime. Não um crime violento, mas na área do furto, do latrocínio. Talvez do latrocínio, não sei. Eu sei que ele foi um espírito que veio ainda com tendências negativas do passado e que dava para... saía do contexto dos outros alunos, cresceu fora do contexto dos demais alunos, que todos foram encaminhados para o bem, com uma boa profissão, porque tinham instruções, tinham bagagem didática para tal, se tornaram engenheiros, médicos, professores, advogados, e um foi para a área do crime, um só. Ficou pouco tempo, porque ele se arrependeu tremendamente, porque a semente, por isso que é legal ver essa casa também ter o nome de semente, a semente que a gente planta no coração do nosso evangelizando, às vezes você vai dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que essa garotada está entendendo o que eu estou falando? Ou como aquela expressão, que eu detesto essa expressão, estou jogando pérolas aos porcos? Muitas vezes você sai de uma comunidade pensando assim, eu fui útil aqui. E depois de alguns anos você revê aquela garotada com 20 anos, 25, 30 anos, com uma profissão, pai de família, mãe de vários filhos, e ela diz, olha, professor, ou tio, né? Aqui eles chamam a gente de tio. Tio, eu hoje falo tudo que o senhor falou para mim e para os meus filhos, hein? Eu não esqueci nada. E na hora eu falava, ah, meu Deus, isso aí não está dando nada.
Que nada, a sementinha ficou lá, no coração deles, e no momento certo, já que a natureza não dá saltos, no momento certo, aquela semente deu uma bela árvore com vários frutos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão para com aqueles que muitas vezes nós prejudicamos no nosso passado. Mas não é só isso, não. A metodologia do sentimento, que Eurípides usava lá no Colégio Allan Kardec, tinha os mesmos parâmetros de Kardec, ao nos trazer a doutrina espírita. Por quê? Porque Kardec foi discípulo de Pestalozzi e Eurípides foi Lavater, ou Lavater, filósofo suíço, amigo pessoal de Pestalozzi. Então, os parâmetros do colégio eram os mesmos do castelo de Verdun, lá da Suíça, onde Hippolyte Léon Denis Rivail foi beber da fonte. Pô. E o que é que Eurípides ensinava ali? Pestalozzi, e ninguém conhecia Pestalozzi no início do século XX no Brasil, e até hoje poucos podem dizer que é uma instituição pestalozziana. Muitos enganam aí, viu? Dizem que é uma instituição pestalozziana e não é. Por quê? Ele despertava a percepção na criança, a observação, fazia perguntas e explorava isso, fazendo com que as crianças do colégio também fizessem o mesmo. Dizia, ver, tem que ver para perceber, tem que amar para sentir, observar a natureza, por isso que ele levava as crianças para fora do colégio, para estudar botânica, zoologia, astronomia, ele estudava à noite, com uma luneta que ele trouxe, a primeira luneta de Sacramento que veio do Rio de Janeiro, comprada por ele, para observar os astros. Além de amparar os doentes e obsediados, que os seus alunos ajudavam nessa empreitada aí. Seus alunos o ajudavam. Trabalhava o belo, libertando sentimentos no campo da arte, da música, do teatro, da literatura. O teatro, então, era fantástico. É uma metodologia pedagógica onde ele colocava o papel mais difícil, mais, vamos dizer assim, aberto para aquele mais humildezinho, aquele mais travadinho, aquele que vivia lá atrás, sentado no último lugar da carteira, aquele mais envergonhado. Ele dava o papel do protagonista para esses alunos, trabalhando a arte, a música. E até hoje, o Colégio Allan Kardec, lá não mais no Colégio Allan Kardec tradicional, que eu tenho as fotos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Mas lá no educandário, ali as crianças têm tudo aquilo que Eurípides fazia naquela época. Respeitavam os alunos, não havia punições, por isso que muita gente queria estudar com Eurípides, porque não ficava com o joelho ralado por ficar ajoelhado no milho, não tinha palmatória, não tinha punição nenhuma. E detalhe, não tinha prova. Não tinha prova. Mas Eurípides sabia quem deveria passar, e quase todos passavam, porque não queria deixar o professor envergonhado. Das arguições, né, que ele fazia à turma, todos passavam de ano. Perguntava, arguía também sobre a conduta daquele aluno naquele dia, porque quando ele perguntava, ele já sabia a resposta, era um médium maravilhoso da conduta daquele aluno, a coisa errada que aquele aluno fez, além de alavancar a prática da moral com todos eles. Todos eles. Eu acho que essa foi a melhor coisa que esses alunos receberam dentro daquele colégio. Olha ele aí.
Eu tirei essa foto. Para quem não conhece o colégio, eu vou fazer uma viagem com vocês dentro desse colégio. Eu tirei essa foto em janeiro de 2020, quando começou a pandemia. A pandemia começou em março, né, o lockdown, aquele negócio todo, né, os 3 primeiros meses, a gente não sabia o que fazer. Isso aí foi de janeiro de 2020. Eles tinham acabado de pintar o colégio, de reformar o telhado, de passar, de substituir os azulejos e com cores semelhantes da época de Eurípides. O pessoal lá me confidenciou que essa cor que vocês vão ver no colégio hoje é a que mais se assemelha com a da época de Eurípides, em 1917, e quando foi a fundação do colégio. Olha só como ele está bonito hoje aí. Uma obra sólida para viver, para ser eterno. Tanto que o engenheiro que chegou lá comentou com a gente que não sabia quem é que fez isso, não. Tirando o telhado, porque as madeiras, né, vão se corroendo, cupim, aquele negócio todo, o resto vai viver mais 150, 200 anos. A outra foto. E aqui funcionava o grupo espírita, Esperança e Caridade. Ainda funciona, né? Na parte de cima, na parte de baixo são algumas salas de estudos, né? Aqui o interior do pátio interno, onde nós vemos aqui o jasmineiro. Eles aproveitaram aquele jasmineiro de Eurípides, que estava enorme, envolvia toda, né, essa parte coberta aqui. O pessoal da área de biologia lá decidiu cortar para que nascesse mais forte ainda. Mas essa é a parte interna do colégio, a vista de cima, né, onde fica o salão, onde hoje é o salão do colégio. Olha aqui o salão enorme. Antigamente, Eurípides dividia isso em biombos, né, para que as várias turmas estivessem distribuídas aí dentro. Olha só o chão como é que está belíssimo, hein? Está bonitão, ó. Olha só. O palco, né, onde o pessoal do coral canta. Olha aqui, ó, a vista de fundo, olha, olhando lá para o fundo do colégio. Que construção maravilhosa, hein? Aqui a parte dos fundos do colégio. Aqui o jasmineiro, como eu falei, foi podado para poder crescer, né, com mais força, né? Foi o jasmineiro plantado por Eurípides e seus alunos, e está aí firme até hoje. Aqui é onde Eurípides recebia os doentes, né, e que vinham de vários locais do Brasil, e recebia também os seus alunos para aulas junto à natureza. Essa é a parte de trás do colégio, né? E aqui, com o vocabulário da época, com o português da época, né, do início do século XX, aqui aquela tabuleta que está lá no colégio ainda, a memória imortal de Eurípides Barçanufo, com PH, hein? Dedicam seus amigos este templo de luz e de instrução. Sacramento, 1º de novembro de 1918. Ah, perdão, eu falei que o colégio foi inaugurado em 1917. Perdão, 1907. 1907 que o colégio foi inaugurado, porque em 1918 ele vem a desencarnar, como a nossa Ana falou, pela gripe espanhola. 38 anos, somente 38 anos para fazer todo esse trabalho. 38 anos de dedicação. Tem espíritos, pessoal, que não precisam de muito tempo, não. Kardec precisou de 16 anos para fazer esse trabalho maravilhoso. Bezerra, a mesma coisa. Mas tem alguns que têm que ficar mais de 40 anos, né? Na doutrina, para ver se aprende, cara. Esses espíritos só vêm para dar o recadinho e vai embora porque tem muito o que fazer. Aliás, ele tem um hospital lá para tomar conta, né? Eu espero reencontrar Eurípides, não nesse sanatório, desse hospital, porque vocês sabem, a Ana sabe também, que tem uma ala só para os espíritas médios, né? Que faliram na sua missão. Tem uma ala lá, pô. Quem não
Quem bobear vai aparecer lá no leito. E Eurípides vai estar lá. Eu espero não encontrar com ele lá. Espero encontrar em outros lugares. E para acabar mesmo, para finalizar, eu queria dizer para vocês uma coisa de um grande amigo espiritual que disse certa vez o seguinte. Ele disse o seguinte: evangelizar é tão importante, que está acima do trabalho ou da mesa mediúnica. Quem pensa que a mesa mediúnica é o trabalho mais importante da casa espírita, está enganado. Quem disse isso foi o nosso querido Chico Xavier. E eu fico com o Chico. Se o Chico falou, é porque é verdade. Então, pessoal, eu termino aqui a nossa transmissão agradecendo imensamente a oportunidade e, como eu falei, futuramente a gente vai se encontrar de novo em outro local, talvez em Sacramento, ou virtualmente, a gente está aí para trabalhar. Porque para falar de Eurípides em 60 minutos não dá, não. Entendeu? Então tem ainda muita coisa para a Ana falar, para que o Marcos Juver também fale. Um beijo a todos aí, e foi um prazer. E comemore, né? Porque nenhuma casa espírita chega aos 19 anos por acaso. Comemorem bastante. Muita paz a todos. Com certeza, a nossa comemoração hoje foi contemplada com a presença de vocês. Aquilo que a gente desejava realizar presencialmente não foi possível, estamos realizando virtualmente. E foi muito bom tudo que vocês trouxeram aqui, em termos de fala, com relação a Eurípides, com relação ao mundo espiritual, sacramento, tudo isso. E tenho uma certeza, no outro momento vocês serão convocados. Não muito longe no tempo. O Centro Espírita Semente Cristã mantém esse canal SESC Crista virtual, com programações, que depois, ao longo a gente vai conversar, e, de repente, uma hora a gente pode solicitar uma outra ajuda, um outro momento. Mas, de já, muito obrigado mesmo, muito obrigado por vocês terem tirado esse tempinho para nós, para vir falar de Eurípides, para vir falar dessa educação do espírito, que é muito importante para todos nós ter esse conhecimento, ter essa informação. Tem uma amiga nossa, a Zime, que, por sinal, até entrou aí agora há pouco, que foi quem nos conduziu nesse caminho, né? Ela reside em Teresina, e ela também visita sempre Sacramento. Então, assim, é uma proposta que nós abraçamos imediatamente. Parecia que já estava ali só esperando aflorar de alguma forma. E, com certeza, teremos muito o que conversar.